Presidente da AMT, Sra. Engenheira, cumprimentar todos os presentes, colegas autarcas, comunidades intermunicipais que aqui estão e, logicamente, agradecer o convite à AMT para esta conferência que assume ser a primeira de várias e felicitá-los pela escolha do tema. Primeiro, porque cada vez mais a lógica da coesão territorial e a forma como entendemos a mobilidade em todo o território e hoje, como já perceberam, falo em nome da comunidade intermunicipal, apesar de ser vereador da Câmara de Leiria, consultor da mobilidade, mas cada vez mais é uma preocupação crescente, porque havendo mais informação disponível e havendo mais preocupação em como chegar a mais pessoas, esta lógica de ligação dos territórios é cada vez mais importante e mais premente, até para não excluirmos ninguém. Portanto, o tema é mais do que adequado. Eu não vou esticar-me demasiado na apresentação, até porque a Sra. Diretora de Supervisão já nos fez um grande favor, que foi partilhar as conclusões e até propostas que nós, certamente, vamos agora aqui também referir daquilo que é os nossos projetos, os nossos pilotos, mas ainda assim, certamente que vão verificar isso mesmo, cada um deles tem particularidades. E foi precisamente nessa ótica, nessa lógica, que a comunidade intermunicipal olhou para o seu território, que está ali representado, e eu vou utilizar já esta imagem para que se perceba que temos aqui uma franja no litoral, e quem conhece Leiria e a comunidade intermunicipal, temos municípios do litoral e depois temos estes 5 municípios do interior que têm uma realidade completamente distinta e também necessidades completamente diferentes, com um serviço de transporte público completamente diferente, e daí que o nosso foco foi virarmos para estes concelhos com menos população e também com menos oferta de transporte público regular, vou-lhe chamar desta forma, para facilitar aqui a nossa apresentação. Não vos vou amassar com muitos pontos, portanto, na prática, apresentar-vos um bocadinho como é que nós construímos esta lógica de transporte flexível, qual o diagnóstico que fizemos e que parceiros é que encontramos ao longo do caminho, e também dizer-vos que isto é possível, e já há pouco foi referido, porque há municípios, porque há pessoas que trabalham nesses municípios e, acima de tudo, têm muita sensibilidade também para esta temática e ajudar-nos facilmente a montar aqui um sistema de transporte que desse resposta às necessidades e às fragilidades que já vinham sendo identificadas. Aquilo que nós consideramos como a fase 1, que teve início praticamente em 2023, foi precisamente os 4 concelhos mais interiores e com uma densidade abaixo dos 50 habitantes por quilómetro quadrado, ou seja, Alvaiazer, que foi referido há pouco e que foi objeto de estudo, Castanheira de Pera, Pedrógão Grande e Figueiró dos Vinhos, que são territórios com uma semelhança muito grande, quer de orografia, quer de a estrada que lhes dá acesso, que é o IC8, como sabem, mas também aquilo que é a fragilidade em termos de território e que se tem, eu não vou dizer agravado, mas que tem tido uma incisão maior nos últimos anos e também, e é importante referi-lo, no pós-2017, como sabem, estes territórios foram muito fragilizados naquilo que é a sua atratividade de pessoas, portanto, também a mobilidade é aqui um fator de resposta para esta questão. A nossa perspectiva e aquilo que já estamos a planear é que ainda este ano os concelhos de Ancião, Pombal e Porto Mós, ou seja, municípios que têm entre 50 a 100 habitantes por quilómetro quadrado, passem a ter também já uma oferta de transporte público flexível, disponível para os seus municípios. Como é que funciona ou como é que montamos o sistema? Bem, primeiro que tudo, e como devem calcular, identificar as pessoas preferenciais que iriam utilizar este tipo de transporte. E aqui sabemos, por razões evidentes, que temos uma população mais envelhecida, menos digital, com menos acesso a plataformas eletrónicas ou telemóvel ou outras, que pudéssemos assentar logo desde o início o sistema de transporte público flexível apenas em ferramentas digitais. E daí que, como foi referido há bocado, iremos avançar nessa forma, ou seja, para uma plataforma digital, mas o número, o telefone, o contacto de voz, a relação pessoa a pessoa era muitíssimo importante no lançamento deste projeto, precisamente porque, e dizer-vos já, que no início houve alguma desconfiança sobre afinal o que é isto, mas quem é que me vem buscar, para onde é que eu vou, quanto é que pago. Esta barreira era importante que houvesse aqui um contacto pessoal. E mais uma vez reforço
que isso também foi fácil em determinada medida, porque os técnicos dos municípios, nomeadamente as pessoas que acompanham diariamente esta realidade, não só, mas também a ação social, por exemplo, acabam por facilitar esta relação um para um e a transmissão de confiança sobre esta solução de transporte que foi implementada. O facto de ser um número gratuito também, obviamente, acaba por facilitar a adesão ao serviço, e a única plataforma que temos é uma plataforma que não é pública para a gestão dos pedidos, reservas e depois a identificação do prestador de serviço, que, como vão perceber, são os serviços de táxis que estão disponíveis nestes mesmos municípios. Aquilo que é solicitado, apesar de não sermos muito rígidos nesta marcação, até por uma lógica de planeamento e disponibilidade depois dos veículos, é que estas reservas sejam feitas até às 15 horas do dia anterior, sendo certo, como vos digo, que não somos assim tão rígidos, se pessoas ligarem depois, é óbvio que tentamos sempre acomodar estes pedidos. Há aqui uma limitação, e também aproveitando já para falar naquilo que são as oportunidades de melhoria do próprio projeto, que é o facto de ser apenas em dias úteis e de ter algum condicionamento no horário de transporte, sendo certo que nós atendemos a outros tipos de horários que sejam pedidos para qualquer um destes concelhos. O exemplo de Alvaiazer foi aquele que foi explanado, portanto nós fizemos entregáveis, cartazes, flyers para todos os municípios, precisamente para que houvesse uma informação que seja possível de entregar, de partilhar, de fazer o tal porta a porta da divulgação do sistema de transporte flexível. Aqui, como é lógico, quando recebemos os pedidos, numa lógica perfeitamente normal para quem tem ou gera transportes ou distribuição logística, não é muito complexa esta gestão, identificação dos operadores nos municípios. Tentamos também, e dando resposta a esta questão da confiança, o facto de os taxistas serem locais também facilita muito a identificação, quer do local, da rua, da pessoa, mas também quem é transportado conhece aquela cara, conhece aquela pessoa e acaba por facilitar também a adesão ao próprio transporte. Na maioria dos casos, e nós vamos colocar isso e referir isso, o transporte flexível é usado maioritariamente por questões de saúde e depois para aceder a serviços. Portanto, daí que nós, inicialmente, o planeamento foi feito. Ok, que pessoas é que eu tenho? Tenho pessoas que vão a uma consulta, vão fazer análises, que têm necessidade de fazer um tratamento, fisioterapias. Portanto, esta foi o core do público-alvo e depois as pessoas que tinham necessidade de aceder a serviços, como a Câmara Municipal, as Finanças, a Segurança Social e outros, e com ou sem hora agendada para estes serviços, mas que encaixava perfeitamente na gestão do transporte público flexível. Como não tínhamos um sistema digital, portanto, na prática, as pessoas que eram transportadas tinham acesso depois a um bilhete físico que indicava o número de quilómetros efetuados e as tarifas, e aqui nós, quando há pouco se referia aqui a padronização do sistema tarifário, na prática os utilizadores pagam o mesmo que pagariam se utilizassem o transporte público regular, as interurbanas, para facilitar o discurso. Portanto, o preço é igual. E também tivemos o cuidado de, precisamente, de partilhar essa informação para que as pessoas percebessem se havia ou não diferenças relativamente àquilo que pagavam e a vantagem ou não de aderir ao transporte flexível relativamente ao chamar o táxi, como vulgarmente se diz, ou outras soluções de transporte que nestes concelhos são praticamente inexistentes. Portanto, se falarmos em TV10 ou outro tipo de sistemas, eles não existem ou são situações de exceção relativamente àquilo que é a disponibilidade imediata. Falando em custos e daquilo que é evidente, quer dizer, não será muito diferente, estou plenamente convencido daquilo que os meus colegas de painel irão apresentar, até porque, lá está, estes valores são baseados na convenção que foi definida, que terão, logicamente, as atualizações que são necessárias. Há aqui um dado relevante que tem a ver com o facto de ser veículo até 5 lugares ou mais de 5 lugares, e também dizer-vos que acaba por ser importante esta referência, porque nós também temos o transporte de doentes não urgentes, que nestes territórios também tem influência no transporte. Ou seja, nós temos pessoas que acedem a transporte de doentes não urgentes em determinados dias e depois têm necessidade de ter transporte flexível noutros dias. E isso também, havendo procura, a utilização de transportes
com capacidade para mais 5 passageiros acaba por ser interessante, quer naquilo que é a otimização do transporte, mas também o respectivo acompanhamento e a redução de custos relativamente à utilização. E praticamente para concluir, até para investirmos mais aqui no debate, que acho que será bastante mais oportuno para todos, nós temos sensivelmente, e aqui já dados dos últimos 12 meses para partilhar convosco, que penso que é isso que releva, 20 taxistas por mês envolvidos no transporte flexível, lógico, naqueles concelhos que viram há pouco, nos 4 concelhos. Temos mais de 4.000 viagens correspondentes neste mesmo período, em mais de 74.000 km percorridos. O número mais importante é quantas pessoas é que foram impactadas na prática pelo transporte flexível, e estamos a falar de aproximadamente 6.000 passageiros, com uma média de 500 passageiros por mês naqueles 4 concelhos. Aqui a ótica é, são muitos, são poucos. Quando comparamos com o facto de anteriormente não haver oferta nenhuma de transporte, logicamente que é um número bastante positivo relativamente a esta média, como é lógico, no início do projeto havia pouquíssimos transportes e neste momento, não vou dizer que já entramos em velocidade de cruzeiro, ainda podemos melhorar e aumentar a procura, mas é um número muito, muito, muito satisfatório relativamente àquilo que era a realidade antes da disponibilidade desta oferta de transporte flexível. Há pouco foi referido aqui qual é a cobertura de custos, portanto, no caso da Cimbre-Região de Leiria, a cobertura de custos ronda os 23%. O custo está nos 54.000 euros, como podem ver, com uma receita de 12.000. Portanto, há efetivamente este déficit relativamente a esta operação, que era expectável e por isso também é que foi projetada desta forma. E aqui também reforçar muito este cunho da lógica social, da lógica de apoio ou complementar àquilo que é a disponibilidade de transportes, e também já o referi aqui, e é uma realidade muito importante, que é o transporte de doentes não urgentes, que é também muito presente nestes territórios, que não se cinge, e este é o dado importante, ou seja, o que é que o transporte flexível veio trazer a este universo? Maioritariamente o transporte de doentes não urgentes não é feito para dentro do próprio concelho. Estamos a falar de pessoas que saem destes concelhos para ir a Coimbra, para ir a Lisboa, a um IPO ou algo de referência e, portanto, nós conseguimos preencher esta lacuna de pequenas distâncias com o transporte flexível também para pessoas que tinham essa necessidade e que não havia oferta dentro do transporte de doentes não urgentes, até porque, dos que estão nesta sala, se alguém conhece este tipo de sistema de transporte de doentes não urgentes, a pequenas distâncias acaba por ser sempre difícil de haver agendamentos ou disponibilidade de serviço, porque não é rentável para quem presta este mesmo serviço. Portanto, aqui foi possível, com o transporte flexível, encontrar um complemento eficaz e eficiente para esta mesma procura. Alguns exemplos da forma como comunicamos e promovemos o transporte flexível. Lógico, e há pouco foi referido, as autarquias locais de maior proximidade, as juntas de freguesia, tiveram um papel fundamental relativamente ao transporte flexível. Estão muito mais próximas, conseguem chegar mais perto das pessoas e, mais uma vez, o fator diferenciador aqui é a relação de confiança relativamente aos utilizadores, para que percebam que, efetivamente, isto é seguro e que é uma mais-valia para aquilo que é o seu transporte dentro do próprio concelho. Por último, e é umas notas finais, portanto, algumas das conclusões propostas que já aqui ouviram estão perfeitamente alinhadas com aquilo que nós temos vindo a identificar nos atuais 4 concelhos em que o transporte flexível está disponível. Não foi propriamente uma novidade ou uma grande conclusão relativamente aos territórios de baixa densidade, que esta é, sem dúvida, uma excelente solução. A tal lógica de capilaridade, de irmos aos sítios onde as pessoas não têm transporte, isto era algo que veio responder a essa mesma lacuna. Ainda assim, damos-nos conta que ainda não conseguimos, em determinados locais ou períodos, ter uma resposta efetiva. Porquê? Em concelhos muito grandes em que não há oferta de transporte, ou seja, que não há veículos disponíveis, continuamos a ter incapacidade para chegar a todos os passageiros. Relativamente aqui à questão de todas as localidades passam a ser um serviço público de transporte. Nós estamos aqui na lógica política de gestão e também na lógica operacional. Este ponto que aqui colocamos politicamente, lógico que é importante que se disponibilize sempre para qualquer território um serviço de transporte público. Na lógica operacional ainda temos aqui um caminho
a fazer para garantir que isto efetivamente é assim, 365 dias por ano também e 24 horas por dia, que é aqui que ainda não conseguimos ir. E mesmo para concluir, dar-vos nota que eu, como vos disse há pouco, vindo de uma cidade como Leiria, temos problemas que aqui foram identificados em territórios de baixa densidade. Portanto, não é só os concelhos do interior que têm problemas relacionados com o transporte que o existente não consegue dar resposta. Seja o transporte escolar e outros, que efetivamente o transporte flexível pode, e não tenho dúvidas que será, uma mais-valia que nos dará resposta para muitas das situações que agora temos crianças a andar a pé 1 e 2 km até chegarem à paragem para conseguir apanhar o transporte escolar, que conseguimos, com uma boa gestão, resolver. Por último, a lógica digital. É evidente que temos que ter uma plataforma não só de gestão do transporte, mas também dos pedidos, e esse é o caminho que estamos a fazer. Dar-vos nota apenas, mesmo para concluir, que não nos podemos esquecer que têm que ser compatíveis com todos os sistemas que já existem no mercado, mas também com as plataformas que os municípios e outras entidades já têm, para que não haja depois conflitos e que todas elas partilhem informação e consigam comunicar. Por agora ficaria por aqui. Muito obrigado. Tem agora a palavra o representante da CIM-Região de Coimbra, Nuno Pomar. Muito bom dia. Queria começar por agradecer o convite que a AMT endereçou à CIM-Região de Coimbra. É com muito gosto que aqui estamos. E queria cumprimentar também a Sra. Presidente da AMT e permitir que, na sua pessoa, cumprimento também todos os presentes. Funciona. Peço desculpa. Não está a passar o slide. Não sei se puderem ajudar. Basta apontar para aqui. Ok. Não. Ok, muito obrigado. Assim. Muito obrigado. Tenho a apresentação preparada em 4 fases. O primeiro vou apresentar os desafios da mobilidade na região de Coimbra. A região de Coimbra está a experimentar uma transformação estrutural no seu ecossistema de mobilidade, do qual o transporte flexível a pedido é uma das componentes. Vamos também apresentar as soluções de mobilidade na nossa região, depois focar um pouco mais naquilo que é o transporte flexível a pedido, a que demos o nome de CIT-Flexi na região, e depois demonstrar porque é que este transporte flexível é realmente uma solução inclusiva e transformadora e tem impacto real na vida dos nossos concidadãos. Este é o primeiro slide em que se apresenta o que é a região de Coimbra. Portanto, são 19 municípios com uma heterogeneidade bastante assinalável, com uma faixa litoral com uma densidade populacional mais significativa. Portanto, os pontos a vermelho e os pontos a verde são as localidades que têm maior densidade populacional e os pontos azuis, azul, aquele que tem menor densidade. E como vemos, a faixa litoral é claramente mais povoada, a faixa interior com baixa densidade populacional, o que traz ao nível da sustentabilidade do transporte público, não só da cobertura, mas também ao nível da sustentabilidade, grandes desafios. 52% da população do nosso território está concentrada apenas em 18% da nossa área territorial. Temos mais de 1.800 lugares com menos de 40 habitantes. É uma região também já bastante envelhecida, à semelhança do que todo o nosso país. 28% da população da região de Coimbra tem mais de 65 anos. Uma região muito extensa, como disse, com mais de 4.000 km². E, portanto, verificávamos que, para além, apesar do transporte público
regular cobrir uma grande parte da região, existia ainda 10% das localidades que não tinham acesso ao transporte público. Isso, para nós, era inaceitável. Portanto, o nosso objetivo é que ninguém fique para trás ao nível da mobilidade. A mobilidade é também um direito de todos os cidadãos e, portanto, com este transporte flexível permitimos que a totalidade das localidades da região de Coimbra estejam cobertas por transporte flexível, mas mais que isso, que tenham um transporte público de qualidade e sustentável e que vá ao encontro das suas necessidades. Como disse também, a região de Coimbra está a experimentar uma transformação estrutural do seu sistema de mobilidade. Para além da implementação do sistema de mobilidade de Mondego, que está em fase final de construção e que irá iniciar a sua operação este ano, temos também o início da concessão da rede de transporte público regular da região de Coimbra, que, após um concurso público bastante disputado, foi concluído. E estamos agora a atravessar o período transitório que finalizará no verão. Portanto, estamos a falar de um contrato de 5 anos com uma rede de mais de 6,5 milhões de quilómetros ano, 240 veículos, sendo que 77% dos veículos serão frota nova. Isso ao nível da qualidade de serviço, do conforto, mas também da sustentabilidade ambiental é bastante significativo. Mas também representa aqui um enorme investimento dos municípios, que nunca é demais salientar, porque estamos a falar de cerca de 6,8 milhões de euros anos em obrigações de serviço público que os municípios financiam para ter esse transporte público em toda a região. Da mesma forma, foi já constituída a Agita, uma empresa intermunicipal cujos acionistas é a Simregião de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra, que permitirá muito em breve assegurar uma bilhética e um tarifário integrado e que permitirá que, à semelhança do que já se passa na área de Lisboa e do Porto, um cidadão com um único passo poderá circular em toda a região, utilizando os mais variados modos de transporte, a rede da CIM, o Metro Mondego, o SUMTUC, a CP. Portanto, tudo isso será um salto quântico ao nível da qualidade de serviço público na região de Coimbra. Este será já o bilhete, portanto, será o MOVC ou o MOVS, portanto, tem as duas possibilidades e, como disse, que poderá ser utilizado ao nível de toda a região e sendo permitida a intermodalidade na sua circulação. Para além disso, estamos também já a trabalhar, quer com a tutela, quer também com as autoridades competentes, nomeadamente os municípios e o Sistema de Mobilidade e a Metro Mondego também, na preparação da expansão do Sistema de Mobilidade de Mondego. Portanto, elaborámos o estudo de viabilidade da expansão do Sistema de Mobilidade de Mondego, onde foi concluído que existe viabilidade económica, para além da social e ambiental, mas existe viabilidade económica para a sua expansão, quer ao município de Condeixa Nova, junto a Coimbra, quer também a Cantanhede e a Mielhada. Para além disso, estamos a trabalhar também quer com a IP, quer com a CP, quer também com a tutela, para criar uma rede mais robusta de comboios urbanos, por forma a que possamos criar uma verdadeira região metropolitana na região. Portanto, todos esses são fatores que contribuem para o ecossistema de mobilidade na região de Coimbra, para o qual encaramos o Citflex como uma das ferramentas essenciais para que todos possam ter acesso a transporte público. Este é o mapa das paragens de transporte público na região e, como podemos ver, os pontos roxo são os pontos de transporte público regular, a rede regular, e os pontos a verde são os pontos onde existem paragens do transporte flexível. E como poderemos ver, grande parte do território, principalmente no território de baixa densidade, nos territórios do interior, muitas das comunidades têm apenas paragem de transporte regular, o que permite que estas populações tenham também acesso a um transporte público de qualidade. O modo de funcionamento é semelhante àquilo que já foi explicado também pelo colega de Leiria, que também já foi muito bem explicado pela doutora Susana Batista, da IMT. Portanto, é um sistema de reserva em antecipação.
em que o cidadão liga para a nossa central telefónica e nós, com um sistema, uma plataforma de otimização, permitimos a otimizar a rota, entrar em contacto com o operador, com o taxista e garantir que o transporte é feito. Um aspecto importante é também esse serviço, para além de providenciar um transporte sustentável e de qualidade aos cidadãos, permite também alguma dinamização da atividade económica, nomeadamente da sustentabilidade do serviço de táxi. Como sabemos, estamos a falar de territórios de muito baixa densidade em alguns casos, em que a própria sustentabilidade dos táxis muitas vezes é um fator crítico. E este é um serviço também tem essa externalidade positiva de permitir também melhorar a sustentabilidade também do setor do táxi no nosso território. Este é um mapa onde é feita a distribuição espacial da procura e, mais uma vez, como vemos aqui, os territórios do interior são aqueles onde há mais procura. Estamos a falar de municípios como Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, de Tábua, de Góis, Penacova. E o desafio aqui é também estender esta procura aos territórios mais do litoral. Como sabemos, apesar de não serem territórios de baixa densidade, existem e permanecem também desafios ao nível da cobertura e da sustentabilidade do transporte público. Estes são alguns indicadores que temos trabalhado. O transporte flexível nunca será, na nossa visão, um transporte de massas, já foi dito também pela doutora Susana Batista, nunca será, isso pela senhora Presidente também, nunca será um transporte de massas, será sempre um transporte complementar que está integrado no sistema global de transportes. E, portanto, essa é a nossa visão. Temos tido uma taxa de crescimento dos utilizadores da ordem dos 30% ao ano e é este padrão que gostaríamos de continuar, apostando na comunicação, na divulgação e na melhoria do sistema de gestão e de oferta. Ao nível dos indicadores, temos feito alguns inquéritos aos utilizadores, portanto, só se pode melhorar aquilo que se conhece e, portanto, temos feito vários inquéritos, dos quais temos retirado alguns dados importantes. Portanto, estamos a falar de que mais de 70% dos utilizadores são séniores, portanto, têm mais de 65 anos. Uma grande percentagem, cerca de 30%, utiliza o transporte público para cuidados de saúde, mas também temos cerca de metade que vai para além disso. Temos, como já o colega de Leiria referiu, temos cidadãos que vão aos serviços públicos, que se deslocam para serviços de lazer, para serviços, seja para o que for. Há também uma grande variabilidade no destino das suas deslocações. E depois, algo que nos apraz registar é que, ao nível da satisfação global, cerca de 99% consideram um serviço bom ou muito bom. Isso é algo que, naturalmente, temos aspectos a melhorar, e já podemos falar isso mais à frente, mas é algo que nos apraz registar, significa que a população reconhece o trabalho desenvolvido e, sobretudo, existia uma necessidade que está a ser colmatada com esse serviço. Um dos aspectos que já foram referidos e que realmente trouxe uma melhoria significativa ao nível da operacionalização tem a ver com a contratação. Como sabemos, sendo nós entidades públicas estamos obrigados legalmente ao cumprimento da legislação vigente, o que, passado algum tempo da sua implementação, nos trouxe alguns constrangimentos ao nível de contratação de taxistas. Estamos a falar, em alguns casos, com alguma dificuldade na gestão das plataformas, de responder a concursos públicos e, portanto, nós percebemos, passado algum tempo, que estávamos a perder cerca de 30% dos taxistas. E, portanto, tínhamos aqui um problema que tínhamos que resolver. E com um grande esforço conjunto que trabalhámos com a EMT, conseguimos desenvolver aqui um regulamento de transporte flexível de adesão universal, onde permite, de uma forma muito mais célere, muito mais ágil e muito menos burocrática, que todos os taxistas que assim entendam possam registar-se e iniciar o serviço
garantindo ou mantendo ainda na mesma as condições de transparência, de igualdade e de concorrência. Portanto, estamos desde setembro a implementar este regulamento e realmente já se nota nos resultados o reflexo desta simplificação. Outro trabalho que estamos a desenvolver com um recurso ao financiamento do PRR, temos neste momento, tivemos uma candidatura aprovada juntamente com a AMA, num projeto financiado pela AMA, de modernização do transporte flexível. Portanto, estamos a implementar neste ano o projeto a que chamamos Transporte Flexível 5G, que permitirá que todos os operadores de transporte flexível sejam ligados e possamos ter uma georreferenciação em tempo real da sua localização. Permitirá com uma gestão muito mais ágil, muito mais profissional e permitirá também a emissão de bilhetes a bordo de forma digital e também a interoperabilidade com os restantes sistemas e também a integração no bilhete intermodal, no tal MOVC, que referi há pouco. Portanto, como disse, o transporte flexível é mais uma componente do sistema de transportes e, portanto, o sistema de transporte flexível terá também integrado no sistema intermodal. Todo este trabalho não teria o mesmo impacto se não tivéssemos recolhido os testemunhos de cidadãos concretos em que permitem aferir a importância deste projeto. Trago aqui um testemunho do Sr. José Marques, de 81 anos, que vive em Covanca. Acho que ninguém deve saber onde é Covanca, mas é uma pequena localidade a 40 km da Pampilhosa. Para vos dar uma noção, demora-se mais tempo de chegar a Coimbra, à Pampilhosa, que de Coimbra a Lisboa. Portanto, esse senhor diz, a minha esposa está há uns anos num lar da Pampilhosa, o autocarro não passa em Covanca e eu não tinha como ver a minha esposa. Desde que existe o serviço, já consigo ir ver a minha esposa todas as semanas de transporte público. Isto é um testemunho concreto de uma pessoa que vê a sua vida impactada com o nosso trabalho. Existem aqui outros testemunhos que vou deixar. Estamos também a ter uma procura crescente ao nível da imigração. Portanto, estes territórios estão a captar imigrantes, estão a captar a população e ter este serviço é fundamental para os manter e para poder desenvolver estes territórios, garantindo assim a coesão territorial. Por último, queria deixar só esta nota, que também nos enche de orgulho, o projeto CityFlex, o nosso projeto de transporte flexível, foi reconhecido como boa prática pelo Interreg Europe e foi também recentemente reconhecido como boa prática pelo programa Urbact. Aliás, neste momento, representantes nossos estão na Polónia para receber essa distinção e que queremos também partilhá-la com outras regiões europeias. Basicamente era esta a apresentação. Naturalmente ficarei disponível para alguma questão. Muito obrigado. Pedimos agora que suba ao palco para intervir o secretário executivo da CIM-Região de Viseu e Dão Lafões, Nuno Martinho. Muito bom dia a todas e a todos. Naturalmente, em primeiro lugar, quero agradecer o convite feito à comunidade intermunicipal Viseu de Dão Lafões para hoje aqui também, neste fórum, poder partilhar a sua experiência do transporte flexível no nosso território. Cumprimentar a senhora Presidente da AMT, Engenheira Ana Paula Vitorino, e permita-me também, já o tenho feito em vários fóruns, dar os parabéns à AMT, agradecer e a toda a equipa técnica da AMT o trabalho de excelência, de proximidade e de parceria que faz com as autoridades de transportes deste país. Em muitos casos é fácil criticar a administração central do Estado, seja ela qual for, mas neste caso não queria também deixar de fazer que foi, desde 2015, mudou de facto o paradigma da mobilidade
no país, com as comunidades intermunicipais já assumirem, de facto, funções e competências nesta área da mobilidade, e este trabalho de cooperação, este trabalho de proximidade com a AMT tem sido fundamental, sempre presentes a agilidade e a eficiência. Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer em si também, cumprimentar toda a equipa da AMT, que sei que está aqui também em grande número. Bem-aja. Cumprimentar também o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal. Tivemos presente também há pouco tempo, num momento também importante para a região e para o país, que foi o auto de consignação da obra do IP3 na nossa região, passado tantos anos. Esperemos que agora seja de vez, mas também dizer-lhe que a região não perdeu a ambição de continuar e de querer, em toda a sua extensão do IP3, entre Viseu e Coimbra, em perfil de autoestrada, duas em toda a sua extensão. Cumprimentar também os colegas de painel e a doutora Susana também, todos cumprimento, e queria, obviamente, dar aqui uma nota do que tem sido, de facto, a experiência do transporte flexível na região Viseu-Dom Lafões. Nós temos trabalhado, o colega Nuno Pomar, também aqui da CIM de Coimbra, que me antecedeu, falou um bocadinho sobre a dimensão de trabalho que temos vindo a fazer no território, na vertente também, obviamente, do Serviço Público de Transporte de Passageiros, e nessa dimensão também nós vamos entrar com uma operação já no próximo mês de julho, no primeiro dia do mês de julho, passado algum tempo, com as vicissitudes todas que decorreram relativamente a concursos desertos, a questões de períodos de transição, o Covid também, que mudou tudo aquilo que foi paradigma na mobilidade no país, em cada uma das regiões, e, portanto, aqui também dá nota, que eu acho que também é importante, também do trabalho de excelência que as autoridades de transportes, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas também têm vindo a fazer desde 2015, para que, de facto, a mobilidade seja também um fator de coesão social, de coesão territorial em cada um dos territórios. Já está. Portanto, nós temos, do ponto de vista de Viseu-Dom Lafões, nós somos 14 municípios, com mais de 252 mil habitantes. Estamos, muitas vezes, esta também é a nossa marca, é o centro de Portugal, é o coração de Portugal. Já que a nossa marca também turística é Viseu-Dom Lafões, apaixona-se, e, portanto, é a configuração da nossa comunidade intermunicipal, é mesmo o coração. Dá nota que, relativamente ao transporte flexível, de facto, era necessário aumentar a cobertura de rede. Nós tínhamos noção, já foi dito aqui, vou certamente repetir, o autocarro não pode chegar a todo lado, não pode chegar a todas as pessoas. Os serviços de obrigações de serviço público são incomportáveis para ter um autocarro em cada aldeia, em cada lugar, muitas vezes a transportar bancos vazios, e, portanto, nós, quando eu recuei a 2015, a primeira coisa que fizemos foi começar a construir a casa pelos alicerces. E o que fizemos foi aquilo que não conhecíamos, que era, de facto, identificar como é que era a mobilidade no nosso território. Fizemos com os parceiros, fizemos com os nossos municípios, fizemos com os operadores, porque vimos também os operadores privados como verdadeiros parceiros da mobilidade da nossa região, desde o primeiro momento e desde 2015, e fizemos desde logo um PINT, que foi o Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes, que traçou um bocadinho a radiografia daquilo que é a mobilidade da nossa região. E, portanto, foi através disso que começámos, de facto, a ter um plano a curto, médio e longo prazo daquilo que é o transporte de passageiros na sua dimensão de carreira pública e na dimensão também de transporte flexível. E, portanto, abrange, de facto, um conjunto de aldeias, de lugares, que não são serviços pela carreira pública, ou não são serviços com aquela cadência que nós entendemos que ela é necessária para aquele espaço, e é realizada por táxis devidamente identificados em cada um deles. Aqui uma nota importante: nós temos 3 dimensões de transporte flexível no nosso território. Temos o serviço municipal, da aldeia, do lugar para a sede do concelho.
temos ligações entre sedes do concelho, Tondela-Santa Comba, Tondela-Viseu, e também temos a ligação ao comboio, à linha da Beira Alta, que agora também, da intervenção que está a ter na linha da Beira Alta, esperamos também que rapidamente ela esteja disponível para os utilizadores e, portanto, hoje também, no acesso à linha da Beira Alta, um serviço específico, transporte flexível, quem quer apanhar um comboio em cada uma das estações que temos no nosso território, ou quem chega às 11 da noite, ou quem chega à meia-noite, seja o dia qual for, também ter este serviço. Portanto, aqui um dado importante é que são 3 dimensões de transporte flexível que temos no território: a municipal, intermunicipal, entre sedes de concelho, e depois a ligação ao comboio, neste caso ao intercidades. Como funciona não é nada diferente daquilo que já foi dito. Portanto, nós temos o quartel-general do serviço Ir e Vir, a AMT fez essa visita, é na nossa sede da Comunidade Intermunicipal em Tondela. As reservas são feitas até ao dia anterior através do número gratuito. Há um call center que, volto a dizer, está na Comunidade Intermunicipal e depois, no dia e hora da reserva, o passageiro deve-se apresentar-se nestes pontos das paragens. O nome do projeto é o Ir e Vir, que estão devidamente sinalizadas em cada uma das aldeias, em cada um dos lugares. O preço do serviço é exatamente igual, portanto, o passageiro paga exatamente o mesmo preço que seria cobrado pelo transporte de autocarro para a mesma distância quilométrica. O montante pago ao taxista é exatamente logo feito esse pagamento na altura da viagem. Ele recebe logo o valor do cliente e depois, no final do mês, é paga a diferença entre o valor que a Comunidade Intermunicipal tem firmado com cada um dos taxistas e o valor que é cobrado a cada um. O preço médio por bilhete é de cerca de 2 euros. E, portanto, aqui também um trabalho, um fator crítico de sucesso no início do projeto foi, de facto, chamar os taxistas para o sistema. Nós fizemos reuniões em cada um dos concelhos, com os taxistas, numa lógica também de parceria, de proximidade, também para gerar confiança no serviço desde a primeira hora. E é bom dizer que hoje há muitos taxistas que têm lugares de praça e que dizem já hoje que, se não fosse esse sistema de transporte flexível, já tinham vendido a praça ou já tinham deixado de exercer a profissão, porque aqui também dá nota disso. Na altura, os taxistas, no nosso território e noutros também não é diferente, também estavam a passar por muitas dificuldades do ponto de vista económico e do próprio sistema. Nós também fizemos o projeto por fases. Em outubro de 21 iniciámos um projeto piloto em 6 municípios. Depois, em julho de 22, fizemos a expansão do projeto para os restantes municípios. Nós, neste momento, temos 13 municípios no sistema, não temos um município. Vamos ter agora, a partir do início do mês de maio, que é o município de Viseu. Portanto, só para termos uma ideia, e vão ver os números de seguida, nós temos estes números sem ter o município de Viseu, e não o temos porque Viseu tinha uma concessão, Viseu tinha na sua concessão também o transporte a pedido dentro da concessão. Essa questão agora já está resolvida, inclusive Viseu também irá integrar a rede e o próximo concurso da Comunidade Intermunicipal, mas nós, no ponto de vista do transporte flexível, vamos agora já, a partir do início do mês de maio, também servir o município e o concelho de Viseu. E, portanto, em outubro de 24, que marca aqui, de facto, os 3 anos de projeto entre o piloto e agora, temos transportados mais de 31 mil passageiros. Podemos ver aqui, portanto, nós temos o projeto em números, temos mais de 79 empresas leia-se empresas de táxis, temos um número de táxis superior a 100, temos transportes de mais de 35 mil passageiros, temos aqui os anos de operação, aqui o ano 2025, estamos de facto a falar dos primeiros 3 meses do ano até 31 de março deste ano. Uma questão também aqui importante tem a ver com o sucesso do projeto e a sua capilaridade da intervenção. Nós, desde o início, definimos um plano de comunicação, ajustado também ao público-alvo, sem, de facto, menosprezar a questão também do papel, a questão das ações de comunicação, tendo em conta aquilo que também já foi referido pela população idosa ou menos jovem, que normalmente que usa o sistema, mas nós fomos à freguesia.
fomos ao lugar, fomos ao café, fomos à Casa do Povo. O Sr. Presidente da Câmara, juntamente com o Presidente de Junta, fizemos várias sessões de informação sobre a utilização do sistema, sobre como o utilizar. O próprio padre, na missa, anunciava que ia haver o serviço de transporte flexível e ia começar a funcionar a partir daquela data, e depois fizemos várias sessões. Deu trabalho, mas hoje damos por muito bem emprego esse investimento que fizemos em tempo, porque esse sistema tem que ser conhecido e temos que garantir também a segurança nessa mesma utilização a quem o utiliza desde a primeira hora. E, portanto, hoje os números do projeto refletem muito este trabalho inicial que o fizemos, de umas mais variadas formas, e que fomos a todo lado da nossa região e do nosso território. Dá nota também aqui daquilo que representa o sistema. O nosso transporte do nosso território não é diferente de outros territórios de baixa densidade, portanto, o nosso transporte está muito assente naquilo que é o transporte escolar dos nossos alunos e, obviamente, quando há férias escolares, nós reduzimos a oferta do Serviço Público de Transporte de Passageiros. E quando reduzimos a oferta pública de transporte de passageiros, logo no dia a seguir, temos exponencialmente um aumento muito grande de pedidos do Serviço Público de Transporte Flexível. Para termos uma ideia, parecem números pequenos, tendo em conta, mas volto a dizer, nós não temos Viseu, que tem 100 mil habitantes e que tem muitos problemas também de mobilidade nas franjas de muitas freguesias, e acho que os números agora, a partir de maio, quando tivermos Viseu, vão, de facto, aumentar em grande número, mas dar uma nota que entre 15 de junho de 24 e 15 de setembro de 24, que for o período de férias escolares, nós transportamos, em média, cerca de 115 passageiros a mobilizar mais de 50 táxis por dia. Portanto, quando não temos o Serviço Público de Transporte de Passageiros, a carreira pública, quando reduzimos essa oferta, o valor dos utilizadores que nós transportamos aumenta significativamente, porque há uma grande redução da oferta do Serviço Público de Transporte de Passageiros. Nós também aqui dá nota que estamos, de facto, agora a trabalhar num assistente virtual na questão das marcações, com base também na inteligência artificial e, portanto, um assistente virtual do ir e vir para fazer o atendimento das chamadas. Vamos iniciar também com esse teste e também no domínio da inteligência territorial e de um projeto que também temos vindo a desenvolver no domínio da Smart Mobility e no domínio que é o vertical da mobilidade. Nós hoje temos um conjunto de dados, que não vou amassar aqui, obviamente, mas tem uma questão que é importante. Hoje, com esse sistema de inteligência territorial, um Presidente de Câmara consegue saber os utentes que são transportados no serviço de transporte flexível e ir e vir. Nós temos mais de 3.400 paragens em todo o território, consegue saber que aqueles passageiros que foram transportados naquela aldeia, naquela paragem, qual é a origem e qual é o destino. Consegue perceber no sentido de saber, eu transporto 200 pessoas no meu concelho, naquele mês ou naquela semana. Mas tenho lá não sei quantas paragens, mas estão só concentrados nestas paragens. Porquê? Porque as pessoas não conhecem o serviço? Será que naquela freguesia, naquela aldeia, as pessoas não utilizam? Porquê? A paragem está mal colocada naquele sítio, temos que mudar a paragem. Portanto, esta questão também da inteligência territorial e da ciência dos dados e o cruzamento dos dados permite hoje, com uma cadência com um delay de uma semana, os presidentes, de facto, saberem qual é a origem e qual é o destino em todos os passageiros que são transportados do seu território. Também exemplo de Coimbra, a Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões e o Serviço de Transporte Ir e Vir também foi reconhecido como uma boa prática europeia no programa Urbat e também no programa Interreg, e também estamos, a esta mesma hora, a equipa da Comunidade Intermunicipal, na área da mobilidade dos transportes, também está na Polónia, onde amanhã vai exatamente estar num painel também com a CIM de Coimbra. Também é importante estas questões para as regiões e para o país. Estamos presentes no festival, que é o Festival Urbat, também da política de cidades, e podemos aqui 2 regiões de Portugal serem consideradas como boa prática europeia deste projeto, e também dar uma nota de outros projetos Interreg que temos. Nós vamos implementar e ajudar a implementar um serviço ir e vir de uma região grega, que vamos fazer já a partir de setembro deste ano.
Muito obrigado e, mais uma vez, também bem-aja pelo convite. Por fim, damos a palavra ao secretário executivo da CIM Médio Tejo, Miguel Pombar. Diga. Quero de grau. Não, juro, tudo bem. Como é que isto anda? É assim, para frente, para trás, e basta apontar assim para a frente. Muito bem. Ok. Muito bom dia a todos. Cumprimento também todos os presentes e na pessoa do Sr. Presidente da AMT, todas as entidades presentes, também os meus colegas de painel, e dizer que é um gosto, de facto, poder também partilhar aquilo que é a experiência do Médio Tejo no contexto do transporte a pedido. É algo em que já trabalhamos, vai fazer praticamente 12 anos e, portanto, no fundo, aquilo que eu vos trago é quais foram os princípios, qual foi o contexto e como é que foi a evolução ao longo de todo este tempo. Um contexto territorial, portanto, Médio Tejo também no centro de Portugal, com 11 municípios, cerca de 210 mil habitantes, 2.700 km², mas que no âmbito do transporte a pedido, bem como da concessão de transporte rodoviário que temos já a funcionar e que vai para o segundo ano, funcionamos a 13 municípios, porque de facto até 2023 o Médio Tejo tinha 13 municípios e depois o município da Sertã e de Vila de Rei passaram para que são municípios do distrito de Castelo Branco, passaram para a CIM de Castelo Branco, mas, no entanto, nas áreas da mobilidade continuamos a trabalhar a 13 municípios. Dar-vos também conta, no fundo, e já quase tudo foi dito sobre os princípios do próprio transporte a pedido, mas, portanto, tal como os territórios que me antecederam, temos muitas zonas de baixa densidade populacional, uma população envelhecida, cada vez mais os serviços essenciais estão localizados nos centros urbanos, nas sedes de concelho, e o nosso ponto de partida era, de facto, para uma rede regular de transporte público que estava muito vocacionado para o transporte escolar, e esse é claramente um dos desafios que nós neste momento estamos a trabalhar, é que de facto a rede pública de transporte regular possa também servir os movimentos pendulares de quem casa trabalha e, portanto, mas este era de facto o contexto, o nosso contexto territorial. E com este projeto aquilo que se visa é com certeza aumentar a cobertura da rede de transporte público, otimizar de facto os serviços de transporte e haver uma racionalização. Nós com o transporte a pedido diminuímos, se o fizéssemos pela forma tradicional, com isto estamos a diminuir em cerca de 90% o número de quilómetros que faríamos para que estes lugares pudessem ter transporte público, e, de facto, também aqui a questão dos serviços de rebatimento do próprio transporte coletivo convencional. Os princípios que estiveram sempre subjacentes à evolução também do nosso transporte a pedido, a complementaridade com a rede regular, portanto, não faz sentido nenhum que haja aqui qualquer nível de concorrência, e, portanto, ela funciona nos locais e nos períodos em que não há oferta de transporte público regular. A não concorrência com o táxi, portanto, embora o táxi seja aqui o elemento essencial, não podíamos aqui abdicar da questão das paragens fixas, da existência de horários que estão pré-definidos, portanto, também para descansar aquilo que é um serviço de táxi e para o distinguir, favorecer a mobilidade dos concelhos e da própria região, portanto, como também tinha dito anteriormente, é fundamental assegurar o acesso a serviços, a equipamentos e aos serviços que estão normalmente na sede de concelho. Basta dizer que
ou cerca de 50% neste momento da utilização do transporte a pedido é motivado pelo acesso aos diversos tipos de serviços de saúde. E, portanto, e era também a única forma, de facto, com níveis de eficiência, de eficácia, de garantir aquilo que está na lei dos níveis mínimos de serviço. De alguma forma histórica, como disse, nós começámos isto já em 2012, na altura ainda sem enquadramento legal, e, portanto, foi necessário um despacho que autorizava a comunidade intermunicipal a poder desenvolver este projeto piloto, que arrancou em 2013 em Mação, que depois ficou também plasmado no nosso próprio Plano Estratégico de Transporte e Infraestruturas, este já de 2014, e só em 2015 é que surgiu, de facto, o enquadramento legal do regime jurídico de transporte público, de transporte de passageiros, com a referência também ao transporte a pedido, depois com o Decreto-Lei 60/2016. A evolução do projeto, essencialmente de 2013 a 2021, começando em Mação, que era o concelho com a menor densidade populacional e com mais de 400 km², com 5 circuitos, e depois passando pelos diversos concelhos em 2014, 2016, 2017, até 2021, onde implementámos os últimos novos circuitos, neste caso no concelho de Tomar. No total, a nossa TAP, transporte a pedido, não funciona a partir de tanques, funciona a partir de 1.300 paragens. Temos a funcionar neste momento 85 circuitos e 270 circulações diárias e, portanto, cobrimos integralmente, neste momento, todos os lugares em termos de transporte público de passageiros. Para além disso, a partir de 2019, passámos também a desenvolver uma outra modalidade de transporte a pedido, mas esta, numa primeira fase, ligação entre as sedes entre as cidades do Médio Tejo e depois entre todas as sedes de concelho. Isto porque, dou-vos um exemplo, é evidente que há uma carreira que parte de Abrantes e que vai até Tomar, mas ninguém utiliza esta carreira para fazer todo o percurso desde a origem até ao destino, porque demora 1 hora e tal, vai passar por Rio de Moinhos, por Constância, por Vila Nova de Barquinha, uma série de lugares, e, portanto, quem quer utilizar transporte público que parta de Abrantes e queira ir até Tomar, de facto, tem que ter uma ligação direta. E, portanto, a partir de 2019 começámos a desenvolver esta lógica, que tem um grande potencial, de facto, ainda neste momento de crescimento. Não me vou, no fundo, sobre a forma como funciona, já todos aqui o disseram, mais ou menos as mesmas regras, uma referência apenas para a articulação de horários com o transporte regular rodoviário e com o transporte e com o serviço ferroviário. Nós temos, entre estações e apiadeiros, são 26, e, portanto, mal seria se não houvesse essa preocupação também com a questão ferroviária, não tivéssemos nós o entroncamento no nosso território e, portanto, isto diz tudo sobre, temos linha do Norte, o ramal de Tomar, linha da Beira Baixa, etc. E também uma referência ao estudo que neste momento está a desenvolver-se de uma solução de integração bilhética e tarifária e, portanto, que esperamos até outubro poder estar já concluída. Portanto, a operação neste momento encontram-se envolvidos 32 operadores de táxi, um autocarro escolar, a utilização da capacidade ociosa num determinado percurso de regresso à sede de concelho e que é utilizada para transporte a pedido, e um operador de transporte público. E dar-vos conta que, de facto, aquilo que tem sido o crescimento da procura deste tipo de serviço, em especial a partir do momento em que implementámos o link, a tal ligação entre as cidades, entre as sedes de concelho. Nós temos um crescimento
Neste momento, nós transportamos cerca de 4.000 passageiros por mês por esta modalidade. Entre 2022 e 2024, nós temos um crescimento de 43%. E, desde 2019, a utilização deste serviço praticamente triplicou. E, portanto, isto parece-me, de facto, bastante significativo e que mostra claramente corresponde a uma necessidade dos territórios. Depois, também curioso verificarmos aquilo que é o perfil do utilizador do TAP, do transporte a pedido, em que faz a ligação do lugar à sede de freguesia ou do lugar à sede do concelho. Aqui estamos a falar em que 70% dos utilizadores têm mais de 64 anos e, portanto, esmagadoramente utilizado por reformados. Já quando passamos para o serviço Link, cerca de 60% são utilizados por trabalhadores e, portanto, nós aqui estamos já a apanhar, de facto, pessoas que estão a deixar a viatura em casa e, portanto, que utilizam este serviço para o movimento pendular casa-trabalho. E pronto, no fundo, depois mais podemos falar com certeza no período de debate, mas aquilo que eu gostaria de frisar é que este serviço é de facto um contributo muito significativo num contexto de inclusão social. Este não é apenas um projeto de mobilidade, é um projeto de inclusão social das populações residentes nas zonas mais rurais. Permite assegurar o acesso a bens e serviços essenciais. Como aqui já se disse, é bastante flexível. Quem faz o atendimento telefónico todas as semanas tem uma proposta de melhoria, porque são as próprias pessoas que fazem no dia-a-dia sugestões para a melhoria do serviço e, portanto, é bastante ajustável às necessidades locais. É uma solução económica e sustentável no serviço regular. Nós fazemos tudo isto por cerca de 35 mil euros por mês e, portanto, dividindo isto por 13 municípios e incluindo aqui ainda algum financiamento do Incentivo Mais TP, de facto, não é por questões financeiras que não há, de facto, um crescimento da oferta em baixa densidade. E, de facto, é a solução mais ajustada para os territórios de baixa densidade. Mas, portanto, gostava de frisar que o caráter social do projeto e não apenas na área da mobilidade. Por último, dizermos que também os prémios Regiostars da Comissão Europeia premiaram este projeto em 2021, o que também muito nos honrou. E, portanto, grosso modo, não vou estar aqui a repetir muito daquilo que já se disse sobre a mecânica e o próprio funcionamento. Estes são os números mais significativos daquilo que é a nossa experiência, como digo, já praticamente há uma dúzia de anos que andamos a experimentar nesta área do transporte a pedido. Muito obrigado.